entidades sindicais, na nossa campanha salarial, embora nós chamamos campanha salarial, ela não vem só com as questões salariais, mas nós também temos lá a questão para barrar toda e qualquer discussão e todo e qualquer processo que possa se dar dentro dessa questão da militarização, que possa vir deste governo e de qualquer outro governo. Né? Então, a gente precisa, sim, não de uma escola militar, mas uma escola que garanta, de fato, a participação de todos os educadores, uma escola que seja democrática, e como nós colocamos aqui, uma escola pública, uma escola estatal, gratuita para todos. Né? E com a gestão pública. É isso que a nossa entidade sindical ela vem defender. A gente veio, até coloquei algumas coisas aqui para falar, né? Que a gente entende que esse projeto ele não está desassociado, a gente não pode falar de militarização sem falar do processo de privatização que é colocado. São coisas que estão juntas, sem falar do processo de terceirização. Porque a militarização dentro da escola, ela é um processo de terceirização. Ela é um desvio dos recursos públicos nossos para um projeto que nada tem a ver com o projeto educacional e aprendizagem dos nossos jovens e dos nossos alunos. Né? Então, a gente aqui traz para o debate, e aí nós vamos estar enquanto entidade sindical para ouvi-los, e trazer aqui encaminhamentos para nós que estamos hoje à frente de entidades sindicais, o que é que podemos fazer junto nessa luta. Defender, ir contra a escola público-militar é ir na defesa de uma escola pública e democrática. É ir na defesa da escola pública. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, obrigado pelo tempo aí. Eu acho que eu vou arrancar e pedir para passar. Né? De 15 a 20 minutos. Puder juntar os dois microfones juntos? Então, tem que pôr os dois juntos? Por conta de lá, não? É um de lá, outro que vai para outro vídeo. Tá. Pessoal, boa noite. Eu começo cumprimentando, doutor, estou vindo pela ordem, mas aqui no centro já devo começar cumprimentando a professora, a professora, que é uma professora, né? Quando eu falo a professora, Maria Vitória Benevides, que satisfação estar nesta mesa, né, com você, que eu já encontrei em vários outros lugares, mas estar nesta mesa, aqui na USP, na sala Lisete Arelaro, é, por demais, muito gratificante para mim. Começar cumprimentando, né, o nosso... do Ministério Público... Não, o nome dele é Célia, João Paulo Faustinione, né? Que é do GEDUC, que a gente costuma as siglas e falar GEDUC para ele, mas a quem a gente recorre, né? Todos esses momentos de grande diversidade aí na educação pública, não quer dizer que ele é vinculado, mas tem acatado muitas, né, das nossas denúncias no que diz respeito à entrada e ao acesso e à permanência dos alunos, das estudantes, dos estudantes nas salas de aulas. Cumprimentar a doutora Thier, né? Já tive oportunidade, ele é desembargador aqui do TJ São Paulo, já tive a oportunidade de estar com ele em Piracicaba, minha cidade, e também na POSP, né? A gente o levou lá exatamente para fazer uma discussão, no momento em que a gente discutia a democracia, né? E toda essa necessidade que eu acho que tem que estar o tempo todo discutindo democracia, soberania, né, que está sempre em xeque. Cumprimentar meu companheiro de sindicalismo, né, que é o André Bafume, que é do Cinesp, e todos os presentes, nós temos representantes aqui, inclusive da PUESP, né, que sabe perfeitamente a importância desse debate, né, em torno das escolas cívico-militar. Eu começo dizendo o seguinte: eu não consigo conviver com uma contradição grande já
naquilo que não dá para juntar, cívico e militar. Eu não consigo ver desta forma. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o cívico é usado exatamente para fazer o que querem, para ter uma diluição daquilo que de fato querem fazer. Militarizar as escolas. Seria até mais honesto da parte de quem quer fazer isso, talvez dizer, nós queremos militarizar, porque daí você faria um debate mais correto de concepção, mas aqui tenta enganar. Não, nós vamos colocar policiais, colocar militares lá, reformados, tá certo? Aposentados, portanto, eles vão ter os salários acima, né, saibam vocês, acima dos professores, e lá estarão dentro da escola. Mas eles não vão se intrometer no projeto político-pedagógico. Balela. Vão se intrometer? Sim. A gente vê lá em Goiás, isto acontece, como aqui, né, recentemente agora no estado de São Paulo, uma tentativa de demonstrar a escola cívico-militar de algum lugar, a gente viu 2 militares dentro das salas de aula. E o que é que eles estavam fazendo lá, se não vão entrar no projeto político-pedagógico, não vão intervir, né, nas atividades, né, nossa, de professores, que é a nossa essência. Eu não quero ir para um quartel. Por quê? Nós somos educação. Educação é persuasão, é convencimento. Para nós educarmos é isso. A militar, né, e o militarismo é coerção. Como é que duas concepções elas podem caminhar, não caminham junto? E dizer que, em nome da disciplina, tem que ter um policial lá. A disciplina ou a indisciplina, eu quero dizer que nós somos formados professores, conhecemos pedagogia, portanto, temos a ciência da educação, nós temos uma ciência da educação, tá certo? E fomos preparados, inclusive, para entender que a escola, que a educação, é um processo civilizatório. Ela não é uma caixinha que chega, fica todo mundo ali enquadradinho. Não. As crianças, elas vêm com as suas indisciplinas, mas em sendo o ambiente escolar um ambiente civilizatório, as regras daquele ambiente acaba, naturalmente, fazendo com que os estudantes eles convivam entre si e tenham um conjunto de regras entre si. Ah, mas tem a questão da violência, tem a questão... Gente, nós temos que entender o todo social, todo o tecido social que leva a escola a ser palco de questões que nós não queremos que aconteça de fato. Mas não é com poder coercitivo, né, dentro das salas de aulas ou dentro das escolas que nós vamos avançar. Não. É com o máximo do diálogo e cada vez mais avançarmos na gestão democrática das escolas. O que há aí, na verdade, é um desmonte, um desmanche, né, daquilo que nós conseguimos na Constituição de 88, face, né, a um período autoritário. Aliás, a Constituição de 88, ela inscreve isso, nós naquele Fórum Nacional em defesa da escola pública, aqui no estado de São Paulo a mesma coisa, né? Nós conseguimos inscrever na Carta Constitucional que a educação tinha que ter gestão democrática, tinha que ter a liberdade de cátedra, enfim, né, o direito de ensinar e o direito de aprender, enfim, essas questões de princípios para nós que são caros, né? E a gente depara veja, nós vimos de um ambiente que era antidemocrático, né? E tivemos um movimento direta já, então, em todo esse conjunto, né, de fatos históricos, do processo histórico, nós chegamos até aqui. E fomos até a LDB, Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional. Lá também não vejo uma linha versada sobre como são
e que tem escola cívico-militar. Não vejo, não tem. Nós acompanhamos. Não foi o projeto de LDB que nós queríamos, mas foi o possível naquela conjuntura. E nós abraçamos aquele projeto. Nós conseguimos, inclusive, né, fazer debates incansáveis, CONEDs, CONAIs, a partir exatamente desses dois instrumentos legais. Ora, se nós temos tudo isso, né, que nos assegura, e, aliás, ressalte-se aqui, não tem um país no mundo que tem um modelo de escola desse, só saiu aqui. Então, bom não é, tá certo? Eu não vejo, ninguém viu algum país no mundo que põe, né, no seu cardápio, no seu programa, não gosto nem de cardápio, programa, alguma coisa que tenha a ver com escola cívico-militar. O Brasil, né, é aí esse que sempre tem essa sanha por tentar formatar mentes e coração. Não é isso que nós aprendemos na universidade. Eu sou freiriana, como também todos aqui, uma grande parcela é. Nós entendemos que a emancipação ela não pode ser amordaçada, ela tem que ser cada vez mais, né? Eu não acho que estimulada, mas na medida em que você faz um trabalho pedagógico com o seu estudante, com o seu aluno, sua aluna, a gente vai, na medida que eles também vão, né, tendo conhecimento, assumindo aquilo que lhe é de direito, historicamente, por óbvio, ele se emancipa, porque o que nos emancipa é o acesso pleno ao conhecimento. Então, a defesa contundente que nós fizemos na Constituição de 88, que é ter uma educação pública básica, com sólida formação. Não é de passagem. A gente quer sólida formação. A gente não quer essas parafernálias que ficam inventando por ali para poder tentar rechear ou enganar uma passagem pela escola. Não. A gente quer que a passagem pela escola ela dê condições para que este jovem tenha a sua autonomia intelectual, a sua capacidade de fazer a sua escolha daquilo que ele quer ser, né? E só tem uma forma de a gente fazer isso, é garantir uma educação pública básica, desde lá a educação infantil até na terminalidade, que é o ensino médio. Veja, a gente pega as notas que eles dizem que há melhoria, por exemplo, em Goiás, você pega as escolas militares do 9º ano, você vê que 55% em português e 27% em matemática no 9º ano, né? Em outro caso, os índices chegam a 38% em português, 14% em matemática, né? Ensino médio, matemática no 3º ano, gente, é para baixo de tudo. Sem falar na evasão dos estudantes evadidos, que evadem no ensino médio, também nas escolas cívico-militares. Isso é difícil. O Dr. Faustinione acompanha isso conosco, tanto que houve um momento que nós trabalhamos com a chamada ativa, né? Mas, enfim, a chamada ativa ficou na lábia, mas não foi para a prática chamar esses estudantes. O que é que colocou, o que fez com que esses estudantes deixaram as escolas? Sejam os que estão na cívico-militar e os que estão nas escolas de tempo integral. É o não reconhecimento que esse estudante que aí está, ainda nós não resolvemos o problema socioeconômico. Se ele não tiver uma vazão para poder estudar de alguma forma, ele vai sair da escola. Nós temos mais de 200, acho que chega a mais 270 mil professores. Aqui está na média nacional, 13% fora das escolas. Estou falando do ensino médio. Tá? Então, isso é para a gente parar para pensar. E aí, com todas essas invencionistas, aqui está previsto para o Estado de São Paulo 200 escolas cívico-militares para serem implantadas. Tem aí, né, um problema no que diz respeito à contratação de policiais, né, para atuarem dentro das escolas.
Se isso não se efetivar, a gente descaracteriza, né? Você acaba descaracterizando, porque o que dá a caracterização de militar é a presença do policial lá. Ah, mas não, é isso que dá, porque eu quero ver como é que vai explicar, né, que ela é militar, mas você não conseguiu. Eu quero muito que isso seja algo, né, que a gente consiga segurar e que não tenha como contratar militares e a gente consiga, né, verdadeiramente garantir aquilo que a gente sempre sonhou para a juventude, ter a sua autonomia intelectual, a sua capacidade. Que o poder econômico não diga, né, de uma forma ou de outra o que ele pode ser, não. Que ele, independente do poder econômico, ele venha poder fazer uma universidade pública, ou se ele não quiser, ele vai fazer uma FATEC, uma ETEC, mas é por escolha e não por imposição de um sistema que expurga, né, bota para fora, exclui os estudantes. E a escola militar, né, ela faz isso. Eu não ponho nem um cívico, porque eu já disse, cívico nós defendemos, o militar não tem como. Então eu falo militar, porque é algo de eu descaracterizar isso que eles querem mediar, né, o que está querendo mediar, o que é pôr um autoritarismo dentro da escola, né? A gente não consegue, eu fico imaginando, né, hoje nós passamos a tarde debatendo com o secretário da Educação na Assembleia Legislativa. Vocês viram recentemente uma reforma administrativa da educação, vai ter um ataque frontal aí sobre os direitos dos professores, das professoras, com foco na avaliação, a avaliação que era para ter um caráter positivo, diagnóstico, que a gente pudesse corrigir os rumos, professora Maria Vitória, não para que, na verdade, a avaliação fosse punitiva, e ela passou a ser punitiva, passou a ser uma forma de fazer com que os professores possam ser removidos de uma escola para outra, e, entendeu? Sem dar a chance de falar, olha, eu detectei que você está com problema de formação, então vamos aqui oferecer, e é direito, dever do Estado, oferecer formação continuada, né, para seus profissionais. E por que não? Nós temos USP, nós temos aí universidades públicas de alto padrão, por que não fazer esse convênio? Não, parece que o mais interessante é tirar uma lógica, né, contra a experiência, porque é isto, né? Precisa tirar as pessoas que estão há muito tempo, então experiência é ruim para este governo e você então acaba entrando no experimentalismo, que eu não sou contra, veja, que a juventude ocupe os espaços que tem que ocupar, mas não com a exclusão de quem acumulou, porque eu tenho claro que a geração mais antiga, ela forma a mais jovem, depois a mais jovem vem e vai formando. Isso é um ciclo civilizatório. Isso não é uma coisa que a gente está brigando etariamente, não. A gente está dizendo o seguinte, eu sei como é que foi o meu primeiro dia de aulas, sei como é que foi o segundo, depois eu sei como é que eu fui um mês, um ano, 10 anos. Cada vez que você tem mais experiência, melhor é. Então, quanto mais a gente, eu vou concluir, quanto melhor, né, nós avançarmos, e eu quero dizer para vocês que, até disse para o secretário, nós sindicalistas, nesse momento, aparentemente, só nós estamos no fio da navalha, só nós podemos nos cortar, mas os senhores também podem se cortar. O ambiente não está favorável por tudo, porque é um ambiente mundialmente adverso, porque é um ambiente em que a gente, na verdade, sabe perfeitamente que vocês estão aí no fim da xepa, gente, fim de feira, acabou, o governo já acabou, agora é ir para o processo eleitoral. Eu não estou falando para tudo e vamos para a eleição, não, deixa para lá, o que vocês tiveram que fazer de desgraceira, já fizeram. A gente vai lutar para pôr alguém para consertar isso aí, né? Porque assim como está, e também eu acho que a população, sei lá, nós vamos ter que fazer uma grande frente, né,
junto com todas essas entidades que aí estão, né, para garantir que a gente consiga vencer esse estado, né, de coisas que temos, como militarismo, pressão sobre os professores, plataformização, enfim, pressão sobre os estudantes, né? Só para fechar, essas escolas que estão os militares, os militares têm assediado os jovens. E aí? E aí? Tá certo? E eu não estou inventando. Tem os dados e tem os números, tem as vozes das pessoas dizendo. Então, com isso eu termino, gente. Não às escolas militares. Cívica nós queremos, militar não. Muito obrigada, um beijo e passo aqui para... Cadê a Sônia? Agora não sei quem é. Cadê a Sônia? Nós vamos passar a palavra ao doutor João Paulo Faustinoni, porque agora nós vamos da esquerda para a direita. Quanto tempo? 15 minutos, é isso? Aquele ali? Esse aqui também. Esse aqui também, viu? Esse vai ter que segurar isso. Alô? Alô, boa noite. Bom, boa noite a todas e todos, a todas as pessoas presentes que nos acompanham também de maneira virtual. Primeiro fazer minha breve audiodescrição. Bom, me chamo João Paulo, sou um homem branco de cabelo, barba e bigode grisalhos, olhos castanhos, eu visto um terno preto, camisa branca e gravata vermelha. Queria começar a agradecer também aos nossos intérpretes de Libras e começar agradecendo o convite que me foi feito pela professora Sônia Klupa, pela Faculdade de Educação. É sempre muito bom vir aqui. Como disse a professora Sônia, de vez em quando é difícil a gente escapar do desânimo, né? E a professora Sônia sempre com muita energia, muito entusiasmo, às vezes até difícil atender a todos os convites que ela faz, porque é complicado acompanhar o ritmo da professora, mas é também importante para mim, inclusive, relembrar dessa inspiração e dessa potência, né, de organização, de disposição para estar enfrentando essas situações adversas, né? Cumprimentar também e dizer que é um prazer, né, conhecer pessoalmente a professora Maria Vitória Benevides, cumprimentar meu colega doutor Alfredo Atier Júnior, a deputada professora Bebel, o professor também André Bafume, né, os colegas de mesa. E eu fico pensando aqui, né, são tantas as camadas, as perspectivas que eu poderia abordar sobre o tema da militarização das escolas, mas eu estou já nessa área de direito à educação, no grupo de atuação especial de educação do Ministério Público, há 15 anos, né? E isso me fez ter um enorme interesse, me aproximar muito do que é produzido em pesquisa, teoria, pelos educadores, né? Infelizmente, aqui eu vou confessar, assim, o estudo do direito tem se empobrecido, né, ao longo dos anos, né? A gente vive uma cultura manualística, né? O professor Lênin Streck fala que a gente estuda agora direito constitucional para concurso, direito constitucional esquematizado, né? E ele até brinca assim, você faria uma cirurgia cardíaca com um médico que estudou cirurgia cardíaca simplificada para concursos, né? Mas isso para dizer que eu tenho acompanhado muito, né, os professores, as educadoras, os educadores, e outro dia eu ouvi o professor José Pacheco, né, convidado para uma palestra, ele dizia assim, bom, vocês me convidaram, mas eu vou dizer o que se eu não sei o que vocês querem saber de mim.
né? Me parece que faz muito sentido mesmo isso. Enfim, eu não sei exatamente quais são as dúvidas, as questões que são prementes para esse debate. Então, eu vou tentar ser breve, porque eu acho que esse momento também de encontro com a universidade, com o campo da educação, é um momento também de prestação de contas do Ministério Público, né, para a sociedade civil, e é um momento também que eu acho importante para aproveitar para dizer um pouco do que é, afinal de contas, o Ministério Público, como é que funciona o sistema de justiça, para que a gente possa também pensar em caminhos articulados, né, para enfrentar problemas que a gente vem identificando aqui, mais especificamente no campo educacional. Porque eu acho que é importante a gente desmistificar, às vezes, um pensamento que é um pouco de senso comum, de que basta uma lei boa, um promotor, um advogado competente, um juiz que vá dar uma decisão de acordo com a lei, e todos os nossos problemas estarão resolvidos, né? Porque as coisas não funcionam assim. A gente precisa, acho que, analisar as instituições, os processos que se dão na sociedade e dentro das suas contradições, né? Então, o Ministério Público, que nasce na Constituição de 1988, ele é uma instituição absolutamente singular no mundo, né? A professora Maria Tereza Sadek, ela fala que o Ministério Público é uma das jabuticabas brasileiras, né? Porque, enfim, no debate constitucional, e a gente vindo de um período de ditadura civil-militar, né? E daí talvez o nome cívico-militar, não por coincidência, remeta a esse período, vindo desse período de ditadura militar, havia uma certa corrente dentro da Assembleia Constituinte que entendia que uma sociedade, né, forjada na opressão, na violência, muito fragilizada, muito vulnerabilizada, talvez precisasse de um órgão ou de uma instituição de fortalecimento da concretização de direitos. E aí se debateu muito a criação de uma Defensoria do Povo, ou de uma figura de ombudsman, como havia em outros países, e uma determinada corrente, entendendo que o Ministério Público já existia como estrutura, né, burocrática espalhada pelo país, as promotorias existiam nas mais variadas cidades do país, que ele poderia assumir essas funções. Bom, não vou discutir aqui se foi uma decisão boa ou ruim nessa altura do campeonato, mas o fato é que se atribuiu a essa instituição, para além do seu papel tradicional, e é importante dizer que o Ministério Público nasce ainda na coroa como uma instituição coletora de tributos e atuando na área do direito penal e, portanto, num início muito próximo do governo e em atuação nada democrática, vamos dizer assim, mas, enfim, ao longo das décadas, foi absorvendo, de fato, algumas funções que o aproximavam mais da sociedade civil e, na Constituinte, acabou vencendo essa aposta de que ele poderia, então, contribuir, né, para a concretização daqueles direitos que eram conquistados na nossa nova Carta Constitucional. Como eu disse, todas essas construções trazem as suas contradições internas também, e essa tese também era baseada num conceito, como eu mencionei antes, de uma certa hipossuficiência da sociedade civil, o que não deixa de trazer ainda uma semente, vamos dizer, autoritária, no sentido de que era preciso alguém para dizer pela sociedade civil. E aí, claro que internamente vai se construindo um debate numa perspectiva mais democrática de Ministério Público, que também está em disputa dentro da instituição, de que é possível uma instituição que atue com a sociedade civil, né? Não para a sociedade civil, mas com a sociedade civil, em escuta, em diálogo,
evidentemente dentro dos limites das suas atribuições no sistema de justiça. Bom, nessa mesma época, mais ou menos nessa mesma época, há um grande entusiasmo também com uma teoria razoavelmente nova, vamos dizer assim, do processo coletivo. Né? A gente tinha uma tradição longa do processo civil no campo individual, então, né, de dizer o direito de uma pessoa contra outra, enfim, das coisas que a gente sabe, divórcio, separação, despejo, etc. e tal, o direito, portanto, e o sistema de justiça para tratar de conflitos individuais, e nessa época também, aí na década de 80, vem com muita força para nós as novas teorias processuais das ações coletivas, da ação civil pública, da defesa dos interesses difusos, e isso também acaba gerando, ao mesmo tempo, um grande entusiasmo no sentido de, nossa, agora temos uma instituição que é especializada na tutela desses interesses difusos e temos instrumentos processuais que podem fazer com que o judiciário, portanto, corrija uma história de negação de direitos, que era a história do nosso país, né, até então. Evidentemente, isso também, aos poucos, vai se mostrando não tão efetivo assim. Né? A gente continua a perceber que no sistema de justiça há uma permeabilidade muito maior para as lides tradicionais. Né? Só para citar um exemplo, era muito mais fácil conseguir ganhar uma ação para uma vaga em creche de 1 ou 2 ou 10 crianças do que uma ação em que se pretendia a estruturação de uma política de educação infantil para todas as crianças, de qualidade, etc. e tal. Porque, de novo, se restabelecia o debate, bom, quais são os limites do sistema de justiça para intervir em política pública, já que há um poder executivo que é eleito, o judiciário, o Ministério Público não são eleitos, tem representação, legitimidade funcional, mas talvez não tenha legitimidade democrática. E o fato é que, ao longo do tempo, também esse mecanismo das ações coletivas, das ações civis públicas, vai se mostrando mais limitado do que o que, num primeiro momento, se imaginava em termos de efetivação de direitos sociais. Por que eu estou trazendo essas questões? Né? Porque, e eu não pretendo ser pessimista, mas eu acho que é importante trazer alguns dados de realidade para que a gente possa pensar em formas de enfrentamento das violações de direito que não sejam exclusivamente pelas vias institucionais do sistema de justiça. Então, esse ano completo 30 anos de Ministério Público e 15 no Grupo de Atuação Especial de Educação. E esses dias eu estava fazendo uma reflexão que teve um resultado um tanto quanto triste, que é perceber que, ao longo desses 15 anos, eu praticamente não tive sucesso em qualquer ação judicial de natureza estrutural. Né? Eventualmente, a gente consegue uma liminar, as ações coletivas, como eu disse, para um grupo de pessoas, impedir enfim, o descumprimento de uma decisão de um conselho de escola de uma determinada escola, isso eventualmente acontece. Mas eu digo, as ações que discutiam direitos sociais, direitos educacionais em sentido mais estrutural de política pública, essas, ou elas não acabaram de ser julgadas até hoje, ou elas foram julgadas improcedentes. E aí eu me lembrei que 2 casos de sucesso, um deles, vou dizer, de relativo sucesso, mas importantes, foram justamente casos em que houve, na verdade, mobilização e protagonismo do campo educacional, e que, portanto, a atuação do sistema de justiça ela acabou sendo coadjuvante. Um dos casos foi o da tentativa de reorganização das escolas estaduais, em que houve a mobilização dos estudantes com a ocupação das escolas. Naquela ocasião, nós tivemos uma primeira
uma primeira intervenção judicial que foi no sentido de evitar uma reintegração de posse, né, porque nós entendíamos que não era caso de esbulho possessório, mas que era uma manifestação de protesto estudantil, e, portanto, não era uma discussão sobre propriedade ou posse de imóvel público, mas era de outra natureza. Nessa ocasião, felizmente, essa tese foi acolhida pelo Judiciário, que suspendeu a reintegração de posse, mas, na sequência, houve a mobilização que havia começado, ela se intensificou, e, portanto, a ação civil pública, que foi posteriormente proposta, inclusive, acabou, ao final, perdendo o objeto, porque o governo voltou atrás, revogando o projeto que havia tentado iniciar. E o outro caso, que eu digo que é de sucesso relativo, foi o da educação infantil, em termos de acesso à educação infantil no município de São Paulo, né? Em 2014, a gente tinha um diagnóstico de mais ou menos 150 mil crianças esperando vagas. Havia uma ação civil pública tramitando, inclusive o doutor Salomão Ximenes, né, que é professor agora aqui da casa também, era um dos advogados. E, naquele caso, também, ao invés da gente seguir o roteiro tradicional do processo civil, houve uma mobilização de um grupo que envolvia educadores também, que conseguiu convencer o desembargador relator, na época, a converter o julgamento numa audiência pública. E foi a primeira audiência pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Foram 2 dias de audiências públicas, e depois fizemos um pedido também para que, em havendo condenação da prefeitura na ampliação, né, na expansão das vagas, etc., que, ao invés da execução judicial tradicional, houvesse o acompanhamento de um comitê de monitoramento com participação da sociedade civil. Então, isso foi acolhido também. Na época, o desembargador Walter de Almeida Guilherme condenou a prefeitura a apresentar um planejamento de expansão. Nossa, já acabou meu tempo. Apresentar um planejamento de expansão, a criar as 150 mil vagas num prazo que ele definiu, e que de 6 em 6 meses, pelo menos, a secretaria apresentasse o que ela vinha fazendo para esse comitê, que tinha o Fórum Municipal de Educação Infantil, tinha o Comitê de Educação da Rede Nossa São Paulo, enfim, tinham outras educadoras e educadores que tiveram uma participação fundamental, inclusive para uma coisa que eu acho que o sistema de justiça precisa muito, da tradução das teorias educacionais para o campo do direito, né? E acho que eu vou fechar nesse tópico, porque ainda nessa ideia de prestar contas, né? Quando a lei complementar estadual foi aprovada da implementação das escolas cívico-militares, nós, lá do GEDUC, fizemos uma representação direto para a Procuradoria-Geral da República. Porque entendíamos que, enfim, era um debate que precisava ser feito já em âmbito nacional, porque o modelo já vinha se espalhando. Aliás, desde 2013 já se intensificava em Goiás, mas depois, em 2019, na época do governo Bolsonaro, foi, de fato, formalizada, por assim dizer, por um decreto. E, quando nós fizemos essa representação à Procuradoria-Geral da República, a gente procurou trazer uma série de temas que são muito áridos e muito desconsiderados no sistema de justiça. Né? Por exemplo, o próprio conceito de instituição escolar. Então, há um senso comum que passa nos julgamentos, nos processos judiciais, que é quase como aquela história aqui de futebol e educação todo mundo entende, né? Aquela história, então, bom, eu já estudei numa escola, eu sei o que é uma escola boa, eu tenho filho na escola, eu sei que é escola boa, mas não há esse debate. Quer dizer, o que é uma instituição escolar? Qualquer lugar que você coloque uma placa escrito escola é uma escola, né? A gente pode chamar uma instituição militarizada de escola,
ou uma instituição segregada, por exemplo, para pessoas com deficiência, merece o nome de escola? O que é que diferencia uma instituição escolar? Como é que a gente decifra uma categoria jurídica? E aí poderia dizer tantas outras. Quando a gente fala, por exemplo, de regimento, de projeto político-pedagógico, isso são institutos completamente relegados dentro do campo do direito. Né? Esses temas, quando são levados na sua complexidade para um processo judicial, eles são traduzidos no campo do direito administrativo. Né? Como se você falar de escola, de hospital, de qualquer serviço público, há uma indiferenciação. Né? Então, lamentavelmente, nós fizemos essa representação à Procuradoria-Geral da República e, recentemente, houve um parecer da Procuradoria-Geral da República pela constitucionalidade do modelo, como eu disse, numa análise muito, com devido respeito, rasa, de gestão democrática, por exemplo, dizendo, mas se a adesão é voluntária, há gestão democrática. Quer dizer, desconsiderando absolutamente qual é o significado de gestão democrática numa instituição escolar, quais são os colegiados que participam, de que maneira participam, né? Como é que o que é comunidade escolar? Né? Porque, houve adesão, de que jeito? Como isso afeta o entorno da escola? Porque, mas é facultativo. Facultativo como se numa cidade, por exemplo, que tem uma escola, ela for militarizada e o estudante tem direito à escola próxima de sua casa, e não o direito à escolha de outra escola. Né? Como é que ele vai fazer uma opção por outra metodologia? Né? Então, aí para fechar mesmo aqui, para depois a gente poder conversar. Nós encaminhamos essa representação da inconstitucionalidade da lei toda, porque entendíamos que ela tem vários problemas de fundo, de competência legislativa, inclusive, porque ela está legislando sobre diretrizes e bases da educação. Como a professora Bebel disse, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação ela só prevê 2 modelos de instituição escolar. Uma é a escola pública, civil, gratuita, laica, etc., e a outra é a escola militar, que está no artigo 83, né, da LDB, que remete para uma legislação que é a escola preparatória dos cadetes, etc. e tal. Que tem seleção, que tem reserva de vagas para filhos de militares, e daí por diante, que é um outro modelo. A criação de um modelo híbrido, para nós, é muito claro que ela ingressa no objeto que deveria ser de competência da União. Nós ingressamos com uma ação depois contra a resolução número 1, que foi a resolução conjunta da SEDUC com a Secretaria de Segurança Pública. Infelizmente, essa ação, a inicial dela foi indeferida, porque o juiz entendeu que nós estávamos tentando fazer controle de constitucionalidade por via direta. Bom, isso aí são tecnicalidades, mas a gente recorreu, o tribunal reformou, mandou voltar para julgamento. Só que aí a Procuradoria do Estado ingressou com um recurso especial, etc., e até hoje esse processo não voltou, apesar de não ter efeito suspensivo o recurso especial. Enfim, é o que eu estou dizendo, né? São os tempos e as dificuldades do processo judicial. Então, há ainda essa ação pendente de julgamento que discute a resolução, porque a resolução tem outros problemas, além da inconstitucionalidade da lei, problemas relacionados à própria adesão, à consulta à comunidade escolar, à disciplina de excluir os alunos com menos de 16 anos do debate, da deliberação, enfim, uma série de questões. E nós participamos também da discussão em ação popular da questão da contratação e pagamento dos militares da reserva. Houve uma vitória parcial, de novo. Depois o Tribunal de Contas acabou autorizando também esse procedimento. E, por fim, agora, mais recentemente, nós, junto com a Defensoria Pública, ingressamos com uma última ação civil pública por conta do regimento padrão usado pela Secretaria de Educação. Né? A Secretaria ela construiu um regimento das escolas cívico-militares no gabinete. Esse regimento, além, né, de violar toda a legislação que trata sobre regimento,
E aí que eu digo, né, para o sistema de justiça, regimento parece uma coisa menor, assim, mas tudo bem, pode ser de qualquer jeito, qualquer coisa. Não, tem disciplina na lei complementar 444, dizendo que é competência do Conselho de Escola a elaboração de regimento escolar. Tem disciplina em normas do Conselho Estadual de Educação, dizendo que alguns temas relacionados a regras de convivência, por exemplo, são próprios do regimento escolar e, portanto, não pode vir de fora para dentro da escola, que o regimento trata de especificidades daquela comunidade escolar, ele não pode ser padronizado para o Estado inteiro. E esse regimento padrão, né, além dele violar todas essas prerrogativas de conselho, o que é previsto em termos de legislação da construção do próprio documento, ele trazia regras, evidentemente, discriminatórias, querendo reger a vida do adolescente naquilo que ele veste, na maneira como ele tem o seu cabelo, sua aparência, enfim, gerando uma série de constrangimentos muito evidentes num ambiente que é um ambiente que precisa ser de estabelecimento de laços saudáveis, de pertencimento, de reconhecimento. E a gente conseguiu uma liminar, por enquanto ainda ela segue valendo, mas eu acho que é importante dizer que essa liminar, ela simplesmente suspendeu a eficácia deste regimento, né? Então, ela não ataca o modelo da escola cívico-militar e, portanto, ela ainda autoriza a presença do policial militar da reserva na escola, desde que ele faça atividades não pedagógicas, não dentro da sala de aula, e que os alunos não sejam obrigados a cumprir essas regras comportamentais, né? Porque lá nos anexos desse regimento tem um sistema de pontuação. Então, se a farda está suja, perde não sei quantos pontos. Se vence a farda, perde mais não sei quantos pontos. Inclusive, há a possibilidade do monitor militar pedir, eles colocam a mudança de escola, evidentemente, né? A expulsão do estudante contra a indicação 175 do Conselho Estadual de Educação, e daí por diante. Então, quer dizer, este é o momento dentro do sistema de justiça, né? Do que a gente tem em termos de decisões. Agora, a gente continua aguardando o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, que está no Supremo Tribunal Federal. E enfim, volto a dizer, me parece que se não houver, e esse é um ponto, né? Em alguns fóruns em que eu fui discutir esse tema, tanto no MEC, como em âmbito nacional, com ministérios públicos de outro estado, e com professoras e professores, infelizmente, há também uma demanda no sentido de dizer, não, mas a população gosta, os professores gostam, porque há um problema real, vamos dizer assim, de sensação de insegurança, de sensação de que as coisas estão se transformando de um jeito que as famílias não dão conta de lidar com enfim, com as mudanças de costumes e de comportamentos, de condutas e ameaça das drogas e etc. e tal. E, portanto, acho que é preciso uma grande mobilização também no campo educacional de professoras, professores, estudantes, pesquisadoras e pesquisadores para dizer o quanto isso é uma armadilha de reforço da desvalorização da profissão, do profissional da educação. Né? Eu acho que eu fico por aqui, que eu já passei do ponto, mas fico à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado. Vamos acompanhar esta dica. Nós passamos a palavra à professora Maria Vitória e terminaremos com a fala do nosso desembargador Alfredo Aquino. Tá bem? Tá ótimo. Que responsabilidade, né? Mas então, diz aí, olha lá, que o Tribunal de Justiça, nós estamos seguindo a ordem, né? A autoridade maior fala para o fim, mas ela tem que pôr o povo na luta.
Sinto-me honrada e feliz de participar desse evento na minha querida casa, aqui na USP, a Faculdade de Educação, e especialmente neste auditório que eterniza o nome da nossa querida, muito saudosa Lisete Arelaro, com quem aprendi muito aqui nessa casa, junto com a minha ex-aluna e amiga de sempre, Sônia Krupa. É também um motivo de honra e felicidade estar nessa mesa com os representantes sindicais e do Poder Legislativo, o André, a professora Bebel, os dois juntinhos. Os dois juntinhos. Ótimo. Tá tudo bem? E estou bem no centro, entre a área especificamente da educação e a área jurídica, com o desembargador Atier e o doutor Faustitone, do Ministério Público, com quem, tanto na área da Justiça como na área do Ministério Público, que também é da Justiça, tem uma certa familiaridade que desenvolvi como professora também na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. As escolas cívico-militares na minha modesta opinião, o pior da herança maldita do governo do inominável. Uma herança maldita que conseguiu, para a nossa grande surpresa e aflição, conseguiu se manter essa legislação de 2024 ser aprovada, e hoje é impressionante como nós temos mais de 200 escolas militares. Concordo com a Bebel que de cívico só o que existe de cívico na escola dita cívico-militar é cantar o hino nacional, só. Mas, enfim, escolas no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás, em São Paulo, em Santa Catarina e no Mato Grosso. Até no Mato Grosso está havendo um processo judicial de suspensão dessas escolas. E essas escolas foram criadas com o objetivo inteiramente enganador de um novo tipo de escola que melhor enfrentaria o problema da violência, o problema da disciplina e ainda com uma formação nos verdadeiros objetivos e ideais da corporação militar. Enfrentar a violência, quando nós conhecemos a realidade dessas escolas,
nós podemos realmente questionar quem são os violentos. Que violência que eles estão condenando, que proteção que eles estão dando. Eu vou trazer aqui, peço licença, porque é uma baixaria inominável, bem ao estilo de quem defende esse projeto, uma canção que eles apresentam como uma canção cívico-militar que eu recebi na Comissão Arnes, inclusive com uma reclamação. O que vocês vão fazer e tal? A letra da canção é a seguinte: Homem de preto, que é a roupa desses militares. Homem de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o Satanás. Homem de preto, qual é a sua missão? Entrar na favela e deixar o corpo no chão. O BOPE tem guerreiros que matam fogueteiros. Com a faca entre os dentes, esfola eles inteiros. Mata, esfola, usando sempre o seu fuzil. Viva a escola do Brasil. É inacreditável, mas essa é uma cantiguinha catita que frequenta esse ambiente escolar. E aí nós perguntamos: que tipo de humanidade essas escolas querem forjar sobre a égide do uniforme e do comando? Não existe a menor possibilidade de uma autonomia da escola junto com a gestão democrática participativa. Os militares, inclusive os melhores, eles reconhecem. A corporação militar não trabalha com a ideia da democracia. Democracia não tem lugar na consciência militar, que é baseada na rígida obediência à hierarquia. Falou, está falado. E, portanto, eu lembro o que uma grande educadora, a professora Magda Soares, de Minas Gerais, que ela dizia que a escola bancária pensada e denunciada por Paulo Freire, e hoje sou eu que estou dizendo, seguindo o que eu andei lendo da Magda Soares, poderia essa educação bancária, que tem a ideia de que o aluno é um ser na qual se depositam os conhecimentos, as ordens, etc. E nessa escola cívico-militar, então, essa ideia de educação bancária cai no sentido de que também no aluno se deposita todo esse horror da formação militar, um depósito de quê? Um depósito de continências. É o tempo todo a bater continências no sentido de uma obediência
que é mais do que obediência, porque é obediência aliada à submissão. Recentemente, nós vimos castigo numa dessas escolas porque uma aluna apareceu com uma cor diferente do uniforme, uma blusa com a cor diferente para aquela situação. E ela foi castigada, tendo que ficar ajoelhada na sala durante o período das aulas. É inacreditável algo semelhante. E isso são pequenos, mas terríveis exemplos, porque o que caracteriza mais essas escolas é o que existe pior no autoritarismo, numa disciplina que é imposta como um tratamento moral, uma educação moral, para moldar o comportamento de jovens individualmente e individualizar problemas sociais complexos e estigmatizar todo e qualquer que surge como diferente, diferente do modelo da educação militar. E tudo isso em nome do combate à violência e da formação de cidadãos, mas não cidadãos democráticos, cidadãos obedientes, submissos, respeitosos do mando e da hierarquia. Em São Paulo, nós tivemos um movimento, doutor Faustone já se referiu, limitando a atuação dos militares apenas para questões de segurança. Mas a atuação deles vai muito além disso, porque eles estão na sala de aula, eles participam da rotina escolar, eles participam das decisões sobre essa rotina escolar. Eles estabelecem controle rígido sobre o corte de cabelo, sobre os uniformes, já falei, e apesar de tudo isso, todos esses controles, há nessas escolas casos exemplares de assédio moral e assédio sexual, como já ocorreu no Mato Grosso do Sul. Devo lembrar também, junto com tudo aquilo que o doutor falou pelo Ministério Público, que um comitê de educação da ONU já recomendou a proibição das escolas cívico-militares no Brasil. Da ONU. Mas há uma série de iniciativas, inclusive no Poder Legislativo. Estou acompanhando um projeto da deputada federal Clarissa Tércio, do Partido Popular de Pernambuco, mas é federal, né?
desde março de 2025. Esse projeto prevê que, para eventos que envolvam a história de povos originários, da história dos ex-escravizados, sejam de presença apenas voluntária. Ou seja, os alunos podem escolher não assistir às aulas de história que abrangem os povos indígenas ou a escravidão que durou quase 4 séculos. Legal, escravidão legal, porque a não legal ainda existe, mas a escravidão legal foi quase 400 anos. E, nesse projeto dessa brilhante deputada federal, ela associa e define essa história de povos originários e da escravidão como crença. Então, se é crença, no sentido de crença religiosa, filosófica, etc., não é matéria obrigatória nas escolas. Então, em algumas escolas, não se fala da formação do Brasil, da sua população, sua origem indígena e da população, a origem dessa população negra. Em 2024, o MEC instituiu